relembrar a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos e também sobre nós. Nós hoje nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que diariamente nos surpreende com o seu poder. E que esse Deus, nessa manhã, também fale aos nossos corações. Que este mesmo Deus poderoso possa tirar as vendas dos nossos olhos para que possamos enxergar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu quero saudá-los de forma especial com as palavras que encontramos em Atos, capítulo 1, o versículo 8, que diz: Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Tendo em vista e olhando a distância que temos de Jerusalém, da Judéia, aqui já é o lugar mais distante. A palavra de Deus chegou a mim, chegou a ti. A palavra de Deus chegou a nós, louvado seja Deus, porque não precisamos mais temer a morte eterna. Não precisamos mais temer a tantos temores que o mundo coloca diante de nós. Mas podemos esperançar e crer que o nosso Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou e Ele vive. Voltou para o Pai para nos preparar um lugar especial. E não nos deixou sozinhos, Ele nos deixou o Espírito Santo, o Espírito que dá força, coragem, poder, ousadia também para nós propagarmos do seu Evangelho. Hoje é dia de festa para a igreja, dia de comemorar, pois Jesus cumpre tudo aquilo que Ele diz. E que nós também possamos, envolvidos em sua missão, propagar do seu Evangelho para a pessoa que está do seu lado, para o seu vizinho, para um colega de trabalho, ou para alguém distante. Hoje podemos, nem precisamos sair de casa, né? Só pelas redes sociais a gente consegue propagar o Evangelho do nosso Senhor. E que nós possamos fazer isso com muita coragem e com muita disposição. Assim como estamos, eu convido a orarmos. Querido Deus e amado Pai, em Tua presença estamos, queremos colocar os nossos corações e os nossos pensamentos a Ti, Deus, e pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos, Espírito Santo de Deus, permite-nos enxergar aquilo que muitas vezes está oculto para nós. Abre os nossos olhos espirituais para ver a Tua grandeza e saber que Tu és Deus em nós e entre nós. Esteja Tu conosco, esteja Tu entre nós. E abençoe, esteja também com aqueles que não puderam vir hoje à Tua casa. E que nós, nesse dia, Deus, possamos entoar louvores a Ti nas maiores alturas. É em nome de Teu Filho que nós oramos. Amém. Convido a cantarmos, a louvarmos a Deus com o hino ao único. Amen.
consagrando sim a Deus o que nós temos de mais precioso, o nosso coração. Acima de tudo, guardem o seu coração, pois dele depende a sua vida. É isso que lemos nas Escrituras. Por meio do coração nós nos perdemos. Nos perdemos porque muitas vezes ele nos ilude, não é verdade? E às vezes nos encantamos por coisas pequenas e passageiras. Então sim, consagramos a Deus o nosso ser, o nosso coração e tudo mais que nós temos. E diante dele também queremos consagrar a nossa vida como um todo, confessando a ele os nossos pecados, elevando o nosso coração, elevando o nosso pensamento, as nossas vozes e dizendo assim: perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, e que possamos iniciar uma semana diferente, pois as coisas velhas precisam ficar para trás e nós precisamos caminhar em novidade de vida. Caminhar junto a Cristo é diariamente viver em novidade de vida. Convido então aqueles que podem a se colocarem em pé, diante de Deus, confessar os seus pecados em oração. Querido Deus e amado Pai, em Tua presença nos colocamos tal como estamos, como pessoas que diariamente erram, Deus, e quando não fazemos isso no falar, fazemos no pensar, fazemos no agir, e fazemos também, Deus, quando deixamos de ajudar, auxiliar pessoas à nossa volta, pessoas que sofrem. Pecamos, Senhor, de todas as formas, e diante de Ti queremos pedir o Teu perdão. E pedir, Deus, que o Senhor possa lavar as nossas vestes sujas, Deus, e que elas possam tornar-se brancas, para que possamos, Senhor, viver para honrar a Ti, para propagar a Tua grandeza, Deus, para servir de espelho para outras pessoas, para que elas também possam ser os nossos imitadores, como nós buscamos diariamente te imitar. Te pedimos em nome de Jesus, lava-nos, perdoa-nos e que nós possamos, Senhor, também aceitar esse perdão. Por vezes carregamos uma carga tão grande, Deus, tão grande, que apesar do Senhor nos perdoar, nós não nos perdoamos. Tira isso de nós, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, para que possamos nos encher do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito seja derramado essa manhã entre nós e que nós possamos, Deus, sair daqui cheios de Ti, maravilhados pelo Teu santo nome. É isso que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, nós lemos: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Já não há nenhuma condenação. Pecado confessado ao Senhor é pecado perdoado. Ele não condena porque, em primeiro lugar, Ele nos ama. Nos aceita como estamos, mas não podemos permanecer como estamos. Em Cristo, as nossas vidas são transformadas. As nossas ações são transformadas. Então, se com fé, confessamos os nossos pecados diante de Deus, que possamos também acolher o Seu perdão, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Deus queremos cantar o hino Espírito enche a minha vida, em preparação para a mensagem, que o Espírito de Deus encha-nos de tudo aquilo que está faltando na nossa vida tão vazia. Enche a minha
Semana passada nós iniciamos então uma série de mensagens dos 12 apóstolos. O que eles têm a nos ensinar, o que a vida de fé dessas pessoas tão comuns tem a nos ensinar. E hoje vamos dar continuidade. E como sempre, né? Vamos iniciar com uma pergunta. Como não? Calcular ou planejar o que vamos gastar é saudável? Calcular ou planejar o que nós vamos gastar é saudável? O que não fazer quando as contas não fecham? Particularmente, eu gosto de planejar o que é ou não possível gastar no mês. O planejamento, de certa forma, ele me oferece segurança. E oferece segurança também para a sustentabilidade da missão de Deus. Se não planejamos, não temos muitas vezes como dar continuidade a um projeto que iniciamos. Então, dessa forma, calcular é uma forma de não ultrapassar o sinal vermelho. Ou seria isso falta de fé? Há quem diga que sim, né? Verdade é que não importa a classe social, quando as contas não fecham, logo vem a preocupação, o estresse, o desgaste físico e emocional. Assim, eu diria que é sábio planejar, desde que isso não seja um empecilho para confiar na ação de Deus. Algum palpite sobre o nosso apóstolo de hoje? Dou-lhe uma. Nenhum palpitezinho? Convido então a abrirmos lá em João. João capítulo 6, os versículos do 1 ao 14. Quem que é esse apóstolo que calcula? João capítulo 6, os versículos do 1 ao 14. Eu passo a ler então na versão NVI, e lá diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles nos ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para
o monte. Hoje falaremos sobre Filipe. Filipe, o apóstolo realista ou incrédulo para alguns, né? Há quem diga que ele foi um homem incrédulo. Mas eu gosto de pensar que ele também foi um pouco realista diante da situação em que eles se encontravam. O Novo Testamento, ele menciona 4 personagens diferentes com o nome de Filipe. Não sei se vocês já perceberam isso. Por isso é preciso muita atenção na leitura bíblica para não confundir o apóstolo com os demais Filipes que são apresentados nos textos bíblicos. Dentre os 4 Filipes mencionados, 2 deles estão relacionados à casa de Herodes, o Grande, enquanto outros 2 estão diretamente ligados à igreja primitiva, sendo um deles o apóstolo Filipe, o outro, Filipe o evangelista, ou Filipe o diácono, que muitas vezes acaba sendo confundido com o apóstolo. Mas hoje nós falaremos especificamente sobre Filipe, o apóstolo, um dos 12, cujo nome significa amante de cavalos, vindo do termo grego Filipos. Filipe, ele é natural de Betsaída da Galileia, em uma localidade dedicada à pesca. E o seu chamado aconteceu no dia seguinte ao chamado de André e Pedro. Sua resposta ao chamado do Cristo, o Filho de Deus, não muito diferente dos demais apóstolos, foi de imediato. Ele creu firmemente que Jesus era o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Por isso, o seguiu sem muitos questionamentos. Aparentemente, Filipe era muito próximo ao apóstolo Natanael. Os comentaristas, inclusive, os têm como amigos, alegando que possivelmente eles tivessem estudado as Escrituras juntos e compartilhavam também o desejo da vinda do Filho de Deus, o desejo de um mundo melhor, de um reino justo. Por isso, logo que Filipe encontrou Jesus entusiasmado, ele correu para compartilhar a boa notícia com Natanael, que acabou sendo também um dos 12 depois. Apesar de ser mencionado nos 4 evangelhos e no livro de Atos, é no livro de João que encontramos maiores detalhes sobre a caminhada de fé de Filipe, sobre a caminhada de Filipe ao lado de Jesus. Na perícope da multiplicação dos pães, por exemplo, Jesus volta-se para Filipe e o põe à prova ao perguntar-lhe onde compraria pão para alimentar 5.000 pessoas. Embora já tivesse seus próprios planos para alimentar aquela gente, Jesus buscou saber como Filipe resolveria aquele impasse não planejado pela missão. Algumas coisas nós conseguimos planejar, colocamos no papel e dão certo. Outras, nem tanto. A gente planeja e não sai de acordo com aquilo que gostaríamos. E com a resposta de Filipe, é possível dizer que ele demonstrou falta de fé. Afinal de contas, ele já havia visto Jesus muitas vezes em ação. E como se não bastasse, ele também não busca uma solução para aquele problema. Ao contrário disso, cético, ele ficou preso às dificuldades apresentadas pelos cálculos. A solução possivelmente para ele seria: manda essa gente embora. Né? Porque talvez aí, se a
as nossas respostas para Jesus também diz muito sobre nós. Não muito diferente do Filipe, por vezes nós também damos umas respostas um pouco... Tem gente lá? Obrigada. Um pouco incrédula para Jesus também nesse sentido. Com as palavras de Filipe a Jesus, poderíamos dizer que o maior empecilho imposto por ele está relacionado à fé. Ao calcular o custo dos pães para alimentar aquelas pessoas, Filipe, limitou a ação de Jesus. E por vezes nós também fazemos isso. Nós limitamos o Jesus que muitas vezes nós pregamos ele tão poderoso, que ele pode todas as coisas, mas na hora do vamos ver que a gente precisa confiar, a gente desanima. Aí falta fé. E daí, sabe o que acontece? Por meio disso, a gente acredita que a missão é nossa e não de Deus. E a missão não é nossa. É de Deus e é Ele que mantém, é Ele que sustenta. Nisso nós vemos que apesar da convivência com o Messias, Filipe ainda não havia compreendido que os recursos financeiros não deveriam ser um empecilho. E não deve ser um empecilho para que a missão de Deus aconteça. E se pensarmos tal qual Filipe, limitando o que é ou não possível para Deus, a missão em si, ela torna-se impossível. Porque nós não temos capacidade para que não venhamos a cair no tropeço, no erro, no engano e acharmos que a missão de Deus depende de nós. Ela não depende de nós. Por isso eu quero perguntar de forma pessoal: Mara, existe alguma coisa impossível para Deus? Coisa impossível para Deus? Sim. Não. Jaque, existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Ingrid, existe alguma coisa impossível para Deus? De forma alguma. Nada é impossível para Deus. Ele é o dono de tudo, Ele pode todas as coisas, Ele move, Ele ressuscita, Ele cura. E quantas outras coisas Ele pode fazer? Sabe por quê? Porque nada é impossível para Deus. Basta tão somente crermos. Basta tão somente não limitarmos a ação de Deus. Por vezes, a gente pega uma caixinha e diz: Deus só age nesse espaço. Se tirarmos ele daqui, ele se perde. Ué, mas ele não é o dono de tudo, ele não pode todas as coisas? Ele não vai se perder. Então podemos tirar Deus da nossa caixinha e deixar ele agir no mundo, porque ele tem muita coisa a fazer por meio de mim e de ti. Essa é a ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito que age por meio de nós, pessoas tão pequenas, tão céticas por vezes. O que acontece é que a nossa estimativa, a nossa visão cética, não deve impedir a missão de Deus. E isso nós precisamos ter uma consciência talvez um pouco mais clara. Né? Ao contrário disso, devemos nos envolver, fazer o que nos cabe e confiar o resto a Deus. O que nós não podemos fazer é lavar as nossas mãos, deitar em uma rede e esperar o churrasco pronto. Isso não dá para fazer. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E não podemos deixar de cumprir com a nossa responsabilidade e responsabilizar Deus pela nossa falha. Isso nós não podemos fazer. Confiar na ação de Deus não tira a nossa responsabilidade para com o nosso chamado. O compromisso de aliança que assumimos com Cristo tem dois caminhos, né? Ele vai e volta. Então nós temos o nosso dever e Deus ele vai cumprir o
dele, disso não precisamos temer. Mas não podemos, de novo, não podemos dizer Deus vai fazer, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se não contribuímos, se não fazemos a parte que nos cabe para que a missão de Deus aconteça, isso será tão somente responsabilidade nossa e não de Deus. E Deus cobrará de cada um de nós em particular. Assim, cabe perguntarmos: temos colocado empecilhos na missão de Deus? Ou nós temos contribuído para que ela aconteça? Nós temos colocado empecilhos na missão de Deus? Outro importante relato sobre Filipe nos é dito na ceia, quando ele disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta para nós. A resposta de Jesus demonstra uma profunda tristeza quanto ao desejo de Filipe, que em resposta lhe diz: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Filipe esteve com Jesus por muito tempo, uma caminhada suficiente para ele ter compreendido que Jesus é Deus. Muitas vezes nós nos perdemos com relação ao Espírito Santo. Achamos que o Espírito Santo é apenas um sopro. O Espírito Santo é Deus. Nós não podemos diminuir o poder deste Deus. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus presente entre nós. Filipe viu Jesus em ação, ouviu seus ensinamentos, mas não percebeu que ao contemplar o Cristo, ele via o próprio Deus. Esse tipo de dúvida tida por Filipe é perigosa. Elas nascem da cegueira espiritual e impedem-nos de enxergar o Deus que age no mundo por meio de nós. Nos acostumamos, nos acomodamos a ver as coisas ruins acontecendo e está tudo certo. Vamos esperar o novo céu e a nova terra. Está errado. O reino de Deus jaz entre nós, não em sua plenitude, mas nós, como cristãos, vendo muitas situações que acontecem, nós somos chamados a mudar essa realidade por meio da fé, porque o reino de Deus jaz entre nós. Possivelmente nós aqui poderemos sim ver e desfrutar desse reino, mas que reino é esse que todos não conseguem perceber? O Espírito Santo quer nos enviar para que mais pessoas percebam que o reino de Deus jaz entre nós. E que a plenitude desse reino será na segunda vinda de Jesus. E nós esperamos com fé e esperança que este dia logo chegue. Um dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Porque o nosso Jesus irá nos proporcionar e oferecer coisas grandiosas. Mas talvez, gente, a nossa fé, a nossa vida de fé, não esteja tão diferente assim da vida de fé do Filipe. É possível que diante do pouco que nós temos, já tenha passado pela nossa cabeça em desistir em alguns momentos. Desistir como comunidade, desistir como família, desistir como pessoas. Mandar que cada um siga o seu rumo. Porque esse pouco que temos não irá nos manter como comunidade. Se isso já passou pela tua cabeça, Deus nos diz assim: olha, não vamos limitar a minha ação. Não vamos limitar a ação de Deus. Porque a missão é dele. E o seu Espírito, ele nos dará força, poder, sabedoria, ousadia para propagarmos o seu Evangelho e manter a sua missão.
cremos nisso? Nós cremos que a missão ela depende de Deus e não de nós? Se nós cremos, nós não vamos desistir como igreja. Se nós cremos que a missão é de Deus, nós não vamos desistir da nossa cidade. Não vamos desistir de tantas pessoas que estão passando por problemas tão grandes, porque nós vamos falar para elas que é possível crer que o nosso Jesus irá mudar a situação, que o nosso Jesus irá levantar aquilo que muitas vezes nós nem imaginamos, porque Ele é o dono de todas as coisas. Mas, de novo, nós também temos obrigação e compromisso com isso. Não podemos lavar as mãos. Não podemos esquecer que Jesus nos chama a participarmos dessa missão. Ele nos coloca como seus filhos a levar esperança e proporcionar novidade de vida também para outras pessoas. E nesta manhã eu quero lançar um desafio para nós orarmos pela missão de Deus. Outro desafio, convidarmos um amigo para vir aos cultos. Possivelmente você tem alguém que precisa ouvir uma palavra de ânimo. Não limite a ação de Deus, faça o convite e ore. É Deus que vai trazer aquela pessoa, não somos nós. Então não adianta ficar chateado. Às vezes a gente faz um convite, a pessoa não vem. Não sei se eu convido de novo, né? Convida, mas não deixa de orar. Não deixa de orar porque é Deus que move, porque a ação é dele, porque a missão é dele. Nós fazemos a nossa parte, Deus se coloca também com muita disposição e amor a resgatar vidas, né? Então que nós possamos ser um canal de bênção para muitas pessoas à nossa volta. Que nós possamos ser canal de bênção no nosso trabalho, ser canal de bênção para o nosso vizinho. Você conhece o seu vizinho? Sabe o nome dele? Aproveita a oportunidade. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando para participar da sua missão. E para finalizar, ainda que em alguns momentos não tenha conseguido compreender o poder de Deus, após o Pentecostes, Filipe se envolveu na missão de Deus. E ele se envolveu por completo. Não foi 50% não, foi 100%. Ele evangelizou na Palestina, na Grécia, desenvolveu grande parte do seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor, em Hierápolis, atual Turquia. Sofreu um terrível mártir, possivelmente foi crucificado e apedrejado. E o que era impossível para Filipe, Deus tornou possível. Porque pela fé, todas as coisas são possíveis. Assim, se estamos andando na vida com os olhos espiritualmente fechados, limitando a ação de Deus, se tem nos faltado fé, podemos pedir ao Espírito Santo e Ele abrirá os nossos olhos para crer e contemplarmos a grandeza de Deus. Amém? Quero convidar aqueles que podem a se colocar em pé e confessarmos a nossa fé. Já falamos em fé, missão, em compromisso, que nós possamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Estimadas irmãs, estimados irmãos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, é Pentecostes, é festa do Espírito Santo. Na ISLB, este dia marca o lançamento da campanha Vai e Vem. A Vai e Vem convida a refletir sobre a missão e participar com orações e ofertas para a missão. No livro de Atos, lemos que os discípulos estavam numa casa, quando ouviram um barulho semelhante a vento forte que encheu o lugar. Assim foi a chegada do Espírito Santo àquele grupo. E como o Espírito Santo chega em nossa vida? O Espírito Santo se achegou a nós no momento do nosso batismo. Ali Deus nos tocou, chamou-nos, vocacionou para colocar dons, meios e capacidades a serviço do seu reino. Ao longo da nossa vida, o Espírito Santo nos acolhe, fortalece, ensina, consola. Ele também nos anima a participar da missão de Deus. Hoje, domingo de Pentecostes, lançamos a campanha Vai e Vem 2021. Fazemos isto com alegria e na confiança de que o Espírito Santo irá tocar pessoas, comunidades e instituições da ISLB, promovendo encontros para falar da missão e despertando o desejo de contribuir com a missão. Os recursos arrecadados com esta campanha serão usados em projetos missionários nos 18 sínodos que formam a ISLB. O resultado da campanha de 2020 nos encheram de alegria e gratidão. Nesta mesma perspectiva, organizamos a Vai e Vem de 2021. Confiamos que será um tempo gratificante e desafiador, perpassado de reflexão e testemunhos, e resultará em ofertas generosas a favor da missão. Venha junto nesta caminhada, entre na roda com a gente. O batismo é um chamado para participar, Deus convida a ofertar. Vamos colocar nossos dons e ofertas financeiras para estes projetos importantes da ISLB. Que o Espírito Santo haja em nossa vida, fortaleça em nós a fé e nos motive ao testemunho. Abençoado dia de Pentecostes. Aqueles que estão à minha frente, cuidarei, Senhor. Aqueles que seguem no caminho, cuidarei, Senhor.
Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Espírito